Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. Vamos então ler a página, livro Passos da Vida, lição 26, a prece do esforço próprio. É da lei do Senhor que a prece do esforço próprio obtém a resposta imediata da vida. Educa a argila e a argila dar-te-á o vaso. Guarda o vaso contra o lodo e o vaso ser-te-á prestimoso servidor. Trabalha a madeira bruta e a madeira selvagem assegurar-te-á o asilo doméstico. Mantenha a higiene em tua casa e a casa abençoar-te-á a existência. Ara o solo e terás a sementeira. Auxilia a plantação e receberás o privilégio da colheita. Vale-te da fonte com respeito e recolherás água pura. Cultiva a limpeza do líquido precioso e a água conferir-te-á o equilíbrio e a saúde. Agimos com o desejo, reage a vida com a realização. Não há caridade sem gentileza, não há fé sem boa vontade, não há esperança sem paciência, não há paz sem trabalho digno. Usamos a chave do esforço próprio no bem de todos, e o bem verdadeiro conduzir-nos-á para a vitória que nos propomos atingir. O Criador responde à criatura através das próprias criaturas, até que a criatura lhe possa um dia refletir a glória sublime. Articulemos incessantemente a oração do serviço ao próximo pela ação constante no auxílio aos outros, e estaremos marchando para a felicidade indestrutível da comunhão com Deus. Emmanuel, graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, que nós tenhamos consciência da nossa responsabilidade através de todo o conhecimento que estamos recebendo. Que o Senhor nos auxilie neste propósito, para que possamos acertar e corrigir os nossos defeitos. Envolve, Senhor Jesus, a nossa Fátima, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser intuída e inspirada para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a nossa Tayana, que nos trará o estudo e o comentário do Evangelho, que ela também possa estar inspirada e intuída por Ti, para que ela possa nos trazer consolações que esse Evangelho nos traz. E assim, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus, o nosso Mestre Divino, em nome de Maria, nossa Sublime Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pode colocar aí, onde você achar que fica legal, tá bom? Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui, né, nessa casa que nos acolhe. E a convite de Jesus, Dr. Herman, só temos a agradecer, né? E que Jesus assim nos ajude no raciocínio durante o estudo, que é muito importante, mas que todos já sabemos com certeza e já fazemos, já praticamos a prece. Olha que delícia! Nós só vamos aí fazer esse estudo que nos traz
o Livro dos Espíritos, o que a espiritualidade está trazendo para nós, né? Vamos ver aí também Leon Denis, vamos ver o Evangelho. Vamos lá, só para a gente ter assim a certeza, opa, esse caminho que eu estou tomando está bacana, estou indo no caminho certo. E esse outro aqui, vamos lá, dá para ajeitar, vamos aparar algumas arestas. É um jeitinho nosso, né? Que Deus está lá assim, vem meu filho, é isso mesmo, é o bom caminho. Então nós vamos iniciar com a questão 658 do Livro dos Espíritos, que o estudo vai da 658 a 666. Está no verso da página que vocês receberam, as primeiras questões, tá? Ele diz assim: a prece é agradável a Deus? Vamos pensar, né? A prece é agradável a Deus? Que é o momento que nós, que é uma criação dele, nós somos criação dele, nos comunicamos. Vamos pensar, para quem aqui é papai, mamãe, titio, que você tem todo o amor por aquela criança, aquele adolescente, e que ele vem até você para te pedir um conselho, para qualquer coisa, ele quer uma ajuda, a gente não fica feliz? Imagina Deus, quando nos comunicamos com Ele através de quê? Da prece. Ele é o nosso Criador, nós somos sua criatura, e aí Ele vai, como, né? Vai estar. Será que Ele não vai nos ouvir? Aí está o estudo de hoje. Aí ele diz assim, olha, a resposta dos Espíritos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção para Ele é tudo. Então, quando fazemos a prece, nós temos uma intenção, né? Eu não posso pedir numa intenção para, eu não gosto daquela pessoa, então Deus, dá um jeito nela. É assim? Claro que não, né? Aí não é bacana. Que intenção é essa da gente pedir para Ele dar um jeito? Isso é maneira? Não, né? Ele vê a boa intenção nossa, né? Se Jesus falou, amai vossos inimigos, imagina aquele que perturba a gente lá no trabalho. Se a gente vai pedir para Deus dar um jeito, tira ele dessa sessão, porque não está legal não, essa nossa relação aqui não é boa. Eu quero trabalhar melhor, né? É assim? Não, não é. Porque na hora, sempre numa relação que não está bacana, imagina, né? Temos filhos, 2 filhos, a relação não está boa, nós vamos separar? Não, nós temos o quê? Que unir. Vamos unir nossos filhos, nossos alunos, nossos amados, nossos sobrinhos, enfim, nós vamos unir, vamos tentar fazer essa união, né? E se eles pedirem, manda ele para outro país que eu fico aqui. Imagina, a gente vai fazer isso? Não, meu filho, você tem que se dar bem com ele. E vamos mostrar. Porque é via dupla. Nunca é mão única. Não pode ser uma relação ruim, não é daqui para lá. É daqui para lá e de lá para cá. Tem os 2 lados. E Deus está vendo isso. Quando nós temos boa intenção, Ele está vendo que nós queremos, pode nem ser a coisa certa. Quantas vezes erramos achando que estamos fazendo o melhor dos mundos, né? Quantas vezes falamos besteiras e depois, mais tarde,
Vamos ver que você, nossa, eu pensei que eu estivesse ajudando. Estava nada, não estava bem, né? Mas a intenção não era boa? Era boa. E Deus está olhando a nossa intenção. É claro que temos que reconhecer quando a coisa não está muito bem. Aí nós temos que reconhecer, né? E então é agradável a Ele quando temos uma boa intenção. Ajuda, Pai, ajuda fulano, que eu não estou bem com ele lá no trabalho, não. Ajuda ele a mim, porque não é só ele não, sou eu também. Não é? Então é isso, é agradável a Ele. E isso vem de onde? Vem do coração. A prece, quando ele fala que a prece tem que vir do coração, não que seja ruim as preces decoradas. Vamos lá, Pai Nosso, é lindíssimo, um Pai Nosso. Você chegar aí, Pai Nosso que está... Nossa, é maravilhoso, sentido. É ouvido por Deus? Com certeza, mas depende também. Gente, eu falo aqui, quantas vezes eu fui dormir, aí eu já fui para a cama assim, Pai Nosso está no céu, pum, dormi. Estava decorada. Eu não estava pedindo, era nada, eu queria mais, era dormir, né? Então ela estava decorada. Aí, você não fez nada, você não orou, você não fez uma prece. Você ditou algo decorado, né? Então nós precisamos falar com sentimento, com o coração. No Evangelho, ele diz assim, deixa eu ver aqui a página, 394, item 4. Ele diz assim, olha, não, é no capítulo, pedi e obtereis do Evangelho, tá? No item 4, ele fala assim, não vos preocupeis em orar muito. Não tem as preces decoradas, mais essas, né? Que vão assim, às vezes levam 1 hora, né? Eu via a minha mãe com muita fé, mas ela ficava 1 hora rezando, gente. Eu olhava aquilo e falei, meu Deus, mãe, Deus não fica cansado de ficar te ouvindo, não? Perguntava, sabe? Porque ficava ali rezando, de um outro segmento religioso, tudo bem, é claro que nós respeitamos, mas ficava ali aquele tempo todo, né? E, no fundo, eu perguntava, a senhora pediu, ou agradeceu, ou louvou Deus com essa... Ah, não, isso daqui já é a prece. A prece não, ela falava reza. Isso aqui já é a reza. Tudo bem, ela estava na fé. E no segmento religioso que ela seguia, era assim, tá ótimo, boa intenção, cheia de boa intenção, né? Tá ótimo. Mas eu achava muito comprido aquilo. E eu ficava, Deus já está cansado de te ouvir. Todo dia a mesma coisa. E ela falava, não, sai daqui porque você não tem paciência. E a minha era muito rapidinho, né? Também não estou dizendo que eu fazia certo. Mas vamos lá. O Evangelho diz assim, lá no item 4. Não vos preocupeis em orar muito, porque não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partir de um coração purificado de todo sentimento
que seja contrário à caridade. Eu vou orar, vou pedir pela minha família, por mim, pelo meu trabalho, mas eu tenho uma bronca de fulano de tal que eu não perdoo. Deus pode ficar feliz? Dos irmãos? Nós ficaríamos felizes? 2 irmãos, 2 sobrinhos, 2 alunos em atrito? Não ficaríamos, não é? Então, para Deus a mesma coisa. Então, antes de nós orarmos, à noite, de manhã, durante o dia, vamos pensar, temos alguém que nós não tenhamos tanta simpatia ou que houve alguma coisa, porque nós estamos nesse mundo. Então, vamos pedir por essa pessoa. Então, vamos pedir, falar para Deus assim, Deus, fez isso, mas eu perdoo. Não esqueço não, porque não é para esquecer, é para aprender. Né? É uma aprendizagem, é uma experiência. Porque esquecer, nós não podemos esquecer, nós temos memória. Como é que fica? Não é? Então, mas tem que perdoar de coração. Não esqueço não, mas não quero o mal da pessoa. E se aparecer alguma coisa para adiantar a vida dessa pessoa, aí é uma prova. Nós temos que fazer. Temos que aliviar uma dor. É assim que Deus quer. E é assim que Deus vai acreditar em cada um de nós. Deve ser difícil, mas é assim. Tem que partir, a prece tem que partir de um coração purificado. Por isso ele pede, perdoa aquele que te magoou, aquele que te feriu. Sem pensar no seguinte, né, gente? Porque se o outro me feriu, é porque eu devo ter feito alguma coisa. Eu devo ter feito, porque não é mão única. Vai lá, vem cá. Tem alguma coisa ali que não está bacana, não é? Orai, enfim, com humildade, bastante humildade, examinai vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o mal que há em você. É outra coisa muito difícil que daqui a pouco a gente vai falar, né? A gente consegue enxergar que o outro está errado, né? Como isso, né? Eu tenho um desafeto no trabalho. Ele é meu desafeto. Eu consigo enxergar nele situações que ele participou, decidiu, que não são boas, não são bacanas, que eu não concordo. Desculpa. Que eu não concordo, né? Mas será que eu também não fiz? Eu só enxergo que ele errou. Será que eu não errei? Então é isso que no Evangelho está escrito. Veja a sua parte, veja a sua falha, porque, volto a dizer, né? Eles sempre dizem, a relação não é mão única. Ela vai, mas ela tem um retorno ali. Seguindo, amigos, na 659 diz assim, qual o caráter geral da prece? Aí ele diz assim, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. E é mesmo, na hora que nós vamos fazer a nossa prece, ao deitarmos ou ao acordarmos, nós não pensamos em Deus. Nós pensamos no nosso guia protetor, em Jesus. Então a gente está lá, a gente quer se aproximar dele.
Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos a 3 coisas. Então, na hora que nós estamos fazendo a prece, nós agradecemos, pedimos. Eu acho que esse é o que mais acontece, né? São os pedidos. Pedimos e louvamos. Primeiro, agradecer por tudo que nós recebemos até ali. Ah, mas se eu recebi um sofrimento, mas esse sofrimento te deu maturidade. Esse sofrimento faz parte da tua evolução. A nossa evolução, nós estamos num planeta de prova e expiação. É aqui. É aqui que nós temos que provar que estamos melhorando. Temos que provar que queremos progredir. De que maneira, né? Então as provas vêm. E as provas não vêm de graça. Toma essa para você, essa para você, essa. Não. A prova, eu costumo dizer para os meus alunos que é como se fosse uma prova, não prova da escola, prova nossa, né? As nossas aflições. Quando eles fazem uma arte qualquer que chama atenção, que eu tenho que chamá-los, eu falo para eles: meu amigo, você jogou a bola na parede. Imagina o que está acontecendo nesse momento. Eles já sabem, viram para mim: a bola está voltando. Eu falei: pois é. Você joga a bola na parede, ela volta. É igual às provas. Um dia nós jogamos a bola na parede e ela está voltando para a gente. E nós temos que provar que podemos segurar essa bola de forma mais tranquila, amena, suportando e agradecendo a Deus por isso, porque é isso que vai nos levar ao progresso, à nossa evolução espiritual. Então precisamos agradecer todo esse. É difícil? É. Isso é proibido, fazer prece pedindo para dá um alívio aí, eu estou cheia de dor, É proibido vir aqui fazer tratamento espiritual com o Dr. Herman? Tentar melhorar aquela dor física mesmo? É proibido? Não, claro que não. Nós temos sempre que buscar o melhor para nós e para o outro, né? Se você vê alguém sofrendo, você vai ajudar. Não é assim que a gente faz? A gente tenta ajudar, né? Olha, vem aqui, tem um tratamento, tem um médico tal. Quantas vezes nós recebemos indicações de médicos que foi ótimo, olha, ele me curou, vai lá. Você está ajudando, você está com uma fala, você está com boa intenção para que a outra pessoa melhore, né? E aí ele fala, né, no pedido, que é esse que a gente faz, o agradecimento e o louvor. O louvor, eu acho que deve ser o mais difícil para a gente, assim, louvar. A gente está no dia a dia ali, trabalhando, está em casa, é serviço doméstico, é filho, é sobrinho, enfim, é o estudo, é a casa. E a gente esqueceu de louvar aquele dia, né? O que é o louvor? O louvor é nós agradecer, que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente não fez. Por exemplo, um dia de sol lindo, 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 lindo.
De manhã você acorda, aquele sol, aquela árvore verdinha, os pássaros. Gente, como não agradecer a Deus? Estou dizendo que eu agradeço todos os dias não, tá? Hoje mesmo eu não fiz. E estava um dia lindo. Né? É agradecer, é ir numa praia, chegar ali, não é só curtir e ficar dentro d'água, que é maravilhoso, maravilhoso, pegar um sol, pegar um bronze, vamos lá com os amigos, que maravilha. Agradecemos a Deus por isso. Falar assim, Deus, caramba, que praia maravilhosa é essa? Que sensação boa nós temos em tomar um banho ali. Já pensamos na espiritualidade do mar? Chico Xavier, quando veio a Copacabana, ele se emocionou. Ele passeando na orla, em frente ao hotel famoso, esqueci, Copacabana Palace. Ele pediu para passear ali, na orla, que ele nunca tinha ido. E ele foi passear com... Eu não me lembro quem eram os amigos que estavam com ele. E, de repente, ele vê uma menina, uma moça, não sei, acendendo uma vela na areia e rezando, né, fazendo a prece dela, a prece. E aí ele começa a chorar, 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 chorar. E perguntaram a ele, por que isso? Ele falou, estou emocionado. Os espíritos que saíram d'água para vir acolher aquela menina, aquela vela, e levaram a vela, né, para o mar, e levaram. E ele chorava assim, pela sinceridade da prece dela, ela trouxe os espíritos do mar. Quando eu ouvi isso, eu fiquei, meu Deus, como tem espíritos na floresta, né, responsáveis, nas árvores que nós passamos, tem espíritos ali responsáveis por aquele verde. Nos rios, nas cachoeiras, tem no mar. Eu nunca tinha pensado no mar, tá? Mas tem ali. E Chico Xavier, então, ele fala isso. Isso é louvar a Deus, né? É chegar ali no mar e agradecer. Nós não tivemos um trabalho sequer, eu vou falar uma besteira, né? Para construir um mar. Claro que não. Está ali, está pronto, né? O trabalho foi Deus e Jesus, que é o nosso governador, né? Mas estava pronto o planeta. Precisava ser habitado, né? Então, isso é louvar. É agradecer a Deus pelo dia de sol, eu falei, mas pelo dia de chuva, porque a chuva, ela está ali, ó, daqui a pouco vem aquela colheita, aquele verde maravilhoso, precisa, o alimento que vem da terra, ele precisa da chuva, né? Já vimos folhas saírem de pedras. Aí no outro dia eu vi, eu fiquei assim, como? Saindo de um prédio, lá no 8º andar, está saindo uma folhagem dali. Aí você fica assim, Deus, como assim? É claro que a gente sabe que o vento bate na plantinha, traz a semente, o vento encontrou um pontinho ali que satisfez, ele pôde ficar ali e está crescendo. Vai ter que ser cortado, porque no meio, infelizmente, né? É lindo, os pássaros levam as sementes. Agradecemos a Deus, isso é louvar a Deus. Esse agradecimento, tudo que nós não fizemos, não tivemos o mínimo trabalho,
de fazer. E o que a gente faz? O que o homem faz? Essa construção aqui é agradecer a Deus pela inteligência e os caminhos que foram dados a essas pessoas que construíram aqui. Quem elaborou, o administrador da obra, o engenheiro, quem começou, acho que a Dirce estava aqui no início, né? A Dirce, a Alba, a Marilena, é agradecer por essas pessoas. Não fomos, bom, eu não estava, você não sei, eu não estava, eu cheguei aqui há pouco tempo, né? Mas agradecer a Deus por essas pessoas existirem e estar aí dispostas a esse trabalho que nos favorece. Estamos aqui tirando todo o proveito de um tremendo trabalho de anos, e quantos anos aqui? 32, 31, 30, né? 31, por aí, né? Um trabalho de 31 anos. Estamos tirando frutos daqui do que nós não fizemos, né? Então isso é agradecer pelo outro, é agradecer a Deus e louvar. Então é isso que ele diz. O Leon Denis, ele traz no livro Depois da Morte, tá? Tem um capítulo que é sobre a prece. Qual é a página? 444. Ele diz assim sobre a prece. A prece é uma elevação acima das coisas terrestres. Vamos pensar. Na hora que a gente está fazendo a prece, com aquele sentimento, às vezes a gente até chora de tanta emoção, né? Assim, comigo é um pouco difícil, mas acontece, tá? Eu vejo muitas pessoas que fazem, às vezes aqui, né, a pessoa se emociona, né, porque ela sente aquela espiritualidade ali, tão amiga, que está incansáveis, né, nos sustentando. Então é como ele diz, está acima das coisas terrestres, um ardente apelo, um impulso, um bater de asas em direção às regiões em que não perturbam os murmúrios. Quando a gente está em prece, realmente não tem perturbação, quando é muito sincera, do nosso coração, pode estar acontecendo o que for, você está numa paz, né? Estamos em paz porque nós estamos conversando com Deus. É uma paz, somos envolvidos nessa paz, né? As agitações do mundo material não tem, as perturbações do mundo material, nesse momento não há. Ele ainda diz assim, aqui no finalzinho, somos impregnados, embriagados nas impressões, nesse banho fluídico, regenerador. Nós saímos dali, dessa prece, regenerados, e na certeza de que o socorro virá, na certeza de que o socorro virá. Aí, seguindo, na 660, desculpa, a 659 é a 659, letra A. O que ele nos diz aí, olha, na resposta, como é que certas pessoas que oram muito, olha a pergunta de Kardec, são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosa, ranzinza, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Nós conseguimos entender essas pessoas? Conseguimos? A princípio, bate assim, nossa,
vive dentro, eu vou falar do centro, vive dentro do centro, mas sai de lá, está falando mal de A, de B, de C, é ranzinza. Às vezes acontece. E a gente consegue entender? A gente não consegue. De imediato, não. Mas se nós pensarmos que cada um de nós está num nível de evolução e que estamos todos no patamar chamado Terra, de provas e expiações, é porque todos temos falhas, dificuldades, todos temos falhas e dificuldades, todos nós. E essas pessoas que ficam falando mal, que isso, que aquilo, entra no centro, um anjo. Tudo de bom. Saiu do centro, começa a xingar, começa no trânsito e por aí vai. Acontece? Acontece. Acontece. E aí ele diz assim, o essencial não é orar muito. E ele diz, na pergunta ele diz, e essa pessoa que ora muito, acontece isso, ela é ciumenta, invejosa, ranzinza. Aí ele diz assim, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no comprimento, no tamanho da oração, da prece, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Aquilo que nós falamos lá na primeira. Conseguimos olhar nossas falhas? No outro a gente consegue. E numa boa. E o outro é cheio de defeito. Mas eu não. Eu, imagina. Eu não tenho defeito. Tenho. Estou cheia de defeito. Cada um de... Senão nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos. Aquela mostra que é ciumenta, invejosa, fala no trânsito, grita, xinga. Está se mostrando. Muitos de nós, colocamos aqui dentro, não vou mostrar para ninguém. Eu sou oculta. As minhas falhas, é ruim, hein, que você vai ver. Não pode acontecer isso? E acontece. Muitos de nós. Né? Então é isso que agora ele diz aqui. O emprego do tempo. Não, porém, um estudo de si mesmo. Ele nos sugere o quê? Um autoconhecimento, uma reforma íntima. Tá? Temos livros maravilhosos que eu tenho certeza que vocês já conhecem, mas eu acho que vale até a pena nós falarmos, né? Reforma íntima sem martírio, de Hermance Dufour. É uma leitura, um estudo muito bom. Vamos conseguir essa reforma íntima da noite para o dia? Pode ser que alguém consiga. Eu não. Para mim é assim. De uma encarnação para outra, será que eu consigo? Acho que não. Comigo não. Aí é com cada um. Porque está cada um, nós estamos no mesmo patamar que é terra, provas e expiações. Mas nesse patamar, tem um degrauzinho aqui, um degrauzinho ali, outro degrauzinho aqui. A Yara Cordeiro, ela já desencarnou. Uma vez ela fez um comentário comigo, que ela falou assim, minha filha, foi muito no início, né? Que eu comecei a frequentar. O programa, eu falei assim, demora muito a questão da evolução. Olha a minha ingenuidade. Para progredir, ela falou assim, olha, quando você faz muito,
trabalha muito no bem, talvez no final da vida você consiga um degrau. Aí ele, só que a espessura desse degrau é a espessura da folha do caderno. Eu, tá. Oi? Foi assim que ela me respondeu. Eu falei, tá certo, então, tudo bem. Por quê? Porque nós não sabemos do nosso passado, graças a Deus, né? Nós não sabemos do nosso passado. Qual foi a bola que nós jogamos? Nós sabemos a bola que nós jogamos? Não sabemos. Graças a Deus, né? A gente tem até uma ideia pelas nossas tendências em vícios. As tendências, né? As mais tendências nós sabemos. Mas o que foi realmente a grande maioria não. Hoje nós vemos crianças aí na internet, estava vendo outro dia, com 4 aninhos, a criança dedilhando piano, tocando Beethoven. Falei, peraí, não deu tempo, não é? Não sei se é um americano, é um menininho bonitinho, está aí rodando na internet. Não tem como. O outro menino dançando umas danças russas, né? Aquela dos homens. Mas o menino pequenininho, mas com todo jeito. Falei, não tem nem coordenação motora para isso ainda. E está ali. É claro que ele já dançou. Em outras vidas ou outra vida, não sei. O menininho tocando Beethoven, com certeza, ele foi um pianista em outra vida, né? Temos aí vários exemplos na internet, né? Agora, para quem não lembra, consegue enxergar em você, principalmente pelo esforço da reforma íntima. Né? Porque aí a gente pode dizer assim, eu peço a Deus, estou aqui lendo o livro. Não, ele quer ver a boa vontade e o esforço de cada um. Eu preciso ter o esforço de me modificar. Eu preciso ter o esforço para não gritar mais dentro de casa, com a família do lar. Né? Eu não posso mais entrar em casa já batendo porta. Que isso? Não, peraí. Você tem que fazer o esforço para se controlar, para trazer a paciência, né? Que é uma grande virtude. Aí ele diz assim, olha, interessante, em relação a esses que oram, e continuam falando mal, fazendo isso, aquilo outro, tudo de ruim. Aí ele diz assim, os espíritos, não é o remédio é a prece, né? Não é o remédio que é ineficaz, o remédio é o socorro que Deus manda, através da prece. Aí ele diz assim, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como ele utiliza. Ele utiliza, vamos dizer, dentro do centro. É bonzinho, trata todo mundo com paciência. Chega em casa, não rola paciência. Não rola aquela benevolência em aceitar a falha do outro. Não é? Seguindo, meus amigos, essa foi agora a 661. Na 661, podemos pedir a Deus utilmente que perdoe nossas faltas? Será? Vamos lá. Podemos pedir a Deus? Poder pedir, pode. Mas Ele vai perdoar? De cara assim, te perdoo. Na outra vida, você fez 1000 besteiras. Você assassinou, você roubou, você estraçalhou com a vida dos outros. Aí agora, vamos supor eu, né? Eu fiz tudo isso.
Agora eu peço a Deus, desculpa aí minha falta, que é isso? Eu estou aqui tão boazinha, estou no centro, frequento. É assim? Não. Existe justiça divina. E a justiça é para você, para todos. A justiça. Ele não vai privilegiar um e deixar o outro que teve a mesma falta. Aí ele deixa o outro pagar? Não. E qual é o grande objetivo dessa prova? Qual é o grande objetivo? Primeiro, quando a gente passa pela prova, por aquele sofrimento, nós amadurecemos espiritualmente. Leva ali a maturidade espiritual. Estamos amadurecendo. E se Deus, né? Se Deus, ele chegar e falar assim, olha, eu vou perdoar essa tua falta. Será que isso é útil para mim? Se ele perdoar uma falta minha que eu tive em outras épocas e que hoje eu só não demonstro, mas eu tenho a tendência que está no meu íntimo, isso vai ser útil para mim ser perdoada? Não vai. Nós não podemos receber esse perdão assim. É claro que tudo depende de Deus. Se ele achar que pode ser perdoado, ele vai perdoar. Diante da tua vida atual, diante da nossa vida atual. Qual o bem que eu fiz para o meu inimigo? Houve o esforço? É com Deus, não somos nós. Não é isso? Não somos nós. Então, perdoar, ele pode. Aliviar as provas? Pode. Mas nunca vamos sair dessa prova fortalecido, se nós não passarmos por ela. Nós precisamos nos fortalecer. Quer ver um exemplo? Escola. Desculpa, eu dou exemplo de escola, porque eu sou da escola, né? Então, eu tenho um aluninho lá que ele passou português, matemática, passou em tudo. Mas ele não consegue escrever, ficou em redação. Ele ficou em redação. Não conseguiu atingir a média mínima para uma aprovação. Aí, claro, né? Vai papai, mamãe, não é possível, por causa de redação. É por causa de redação. Porque se ele não repetir, só a redação, estou falando só a redação, ele pode seguir em frente com as outras disciplinas. Se eu não prendê-lo naquela série com a redação, para ele repetir tudo ali, ele vai chegar num concurso, para o vestibular ou para um concurso público, seja o que for, vai exigir a redação dele. Ele precisa melhorar nessa disciplina, se fortalecer. Ele precisa de segurança e não de insegurança. É a mesma coisa. Nós temos as provas para nos fortalecermos. Nós esquecemos de tudo que fizemos por misericórdia de Deus. Ainda bem, né? Ainda bem. Na 662, ele fala assim, é 662 agora, né? Podemos orar utilmente por outra pessoa?
Nós temos costume de orar por outra pessoa? Todos nós, né? Todos nós oramos por outra pessoa, com certeza. A gente ora por um parente que está doente, a gente ora por um amigo que está aqui, a gente ora pelo nosso governante, que precisamos, porque o Brasil é nosso. Nós oramos pelo governante de outros países para que a terceira guerra não venha. Nós precisamos de paz. A gente ora assim. E como que acontece isso? Como que um presidente de outro país pode receber a nossa oração, esses fluidos? Vamos lá. Como acontece? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Não é isso? Tem o fluido cósmico universal, está aqui. O passe, quando o médium está lá te dando passe, no passe de tratamento espiritual, qualquer passe, tá? Mas eu estou dando exemplo, porque hoje é dia de tratamento espiritual aqui. Na hora que ele está te dando passe, ele tem em mente a vontade, a boa intenção, ele está pedindo a Deus que melhore o corpo espiritual, o corpo físico, daquele ser que ele está dando passe. Por quê? Pelo pensamento, o pensamento nosso, a nossa vontade, ela segue, nós conseguimos, esse pensamento consegue manipular o fluido para que esse fluido, para que esse fluido torne, vamos supor, as células doentes, para que elas melhorem, para que as células boas tomem conta das doentes. Voltando, eu acho que ficou um pouco confuso. O fluido é manipulado pelo nosso pensamento. A oração é um pensamento. Nós pensamos em Deus, nós pedimos a Deus, nós estamos aí, levando para o fluido cósmico esse pensamento. E esse fluido leva até Deus, Jesus, Dr. Herman, essa prece. Tá? Para quem não conhece, joga uma pedrinha num lago bem manso, que não tenha nada. Tá ali. Você jogou a pedrinha, o que é que vai acontecer? As ondinhas, não vai? Aquelas ondinhas na água. Então, o fluido é assim. Só que na prece, no passe, ela vai muito mais além. Ela segue, arrebenta, como dizia, acho que Chico Xavier, não é? Arrebenta as portas do céu. Tá? Então, a prece faz isso. E o fluido cósmico universal, imaginemos, se eu penso bem dela, ela vai sentir um bem-estar. Se eu peço a Deus e penso sobre a Tatiane, uma coisa boa, ela vai sentir, ela vai receber. Porque esse fluido chega até ela, esse pensamento chega através do fluido. E é assim que se trabalha no passe. Esse fluido, ele entra com o fluido, claro, que tem muito mais, tem a técnica, tem o espírito, que está ali, que tem o seu fluido vital, que é do homem, do encarnado, com o fluido do espírito que está ali, tá? E com a intenção do médium.
É por isso que às vezes o médium, ele chega e fala, não vou dar passe não, porque hoje eu não estou bem. E aí ele quer receber passe, né? Gente, eu vou ter que dar uma corridinha, desculpa. A meia, então nós podemos rezar por outro, orar, fazer prece por outro. As preces que façamos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar o curso? Já falamos, não é? Tudo depende de quem? De Deus. Tem um desvio de prova alguma das vezes? Sim, a gente fica sabendo. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. Não vamos dizer nem prova, né? Nesse caso aqui é prova. Mas lembrei de Valdo contando que ele teria que desencarnar com 60 anos. Ele tinha que partir aos 60 anos. E não partiu, está com 90 e alguma coisa. E agora ele disse que vai desencarnar, que agora ele quer ir. Ele pediu muito. E Joana, então, veio junto com a mãe dele e falou, você vai receber um bônus, mas não falou o tempo. Quer dizer, ele ficou um bom tempo. Mas por quê? Pelo trabalho dele. Pelo trabalho dele, lá na Bahia. Ele atende, acho que são 2.000 famílias ou mais, nem sei. Ele tem mais de 600 filhos adotados e tal. Bacana isso, né? Imagina se Deus vai tirar essa pessoa da terra. Não, ele mereceu, tá? Será útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como nossas preces podem lhes proporcionar alívio e abreviar seus sofrimentos, elas têm o poder de dobrar a justiça de Deus. Vamos falar rapidinho aqui sobre André Luiz. André Luiz era um sofredor, tanto na vida de encarnado, mas ele não percebia, né? Ele era intransigente, comilão, bebia, e com a família, aquela coisa. Mas, enfim, ele vai para o umbral e fica ali 8 anos. Né? E Nosso Lar, número 1, filme, aparece. E a mãe não saía dali, o guia, esqueci o nome dele, Clarencio, né? Clarencio não saía dali e pedindo a Deus por ele. Ele não enxergava pela vibração. A vibração dele era horrível. Certo dia, claro, inspirado, ele lembra que um dia ele foi à igreja com a mãe e o padre falou assim, se você orar verdadeiramente a Deus, você é atendido. Ele lembra, fica de joelho e pede a Deus o socorro. Na hora a luz aparece. Por quê? Porque Clarencio e a mãe estavam ali. E ele pergunta à mãe, mãe, eu estou aqui há tanto tempo, por que você não veio me socorrer? Ela falou, eu estava do seu lado o tempo inteiro, só que você não me via. Né? Então, é lógico que a gente pode, né? Ele diz aqui, a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a gente pode pedir por ele. O do André Luiz mudou? Não. Ele fez que ele lembrasse do dia que ele foi à igreja com a mãe. Tá? O que se deve pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, pelo fato de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Encerra aí, né? Se eu amo, por que não vou orar por ele? Porque ele desencarnou? Não, não pode. Então ele continua. Esta recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis para lhes testemunhar a afeição. Então devemos sim orar por aqueles que já partiram. Podemos orar aos espíritos?
podemos orar a doutora Erma? Nossa, como eu já pedi socorro. Doutora Erma, socorro. Eu tenho 1 minutinho? Ou não? 1 minutinho? Na pandemia, eu ia operar a vesícula. Na pandemia não. No dia 14, fecharam os hospitais, não teve mais. Em 2020, eu acordo de madrugada no Natal com uma dor absurda aqui. E eu não sabia o que era, né? E aí, conversei com Deus. De madrugada, não acordei ninguém. Conversei com Deus. Eu falei, eu acho que eu vou desencarnar agora. Mas estou conversando com você. Eu não tenho como ir para um hospital. Não existia vacina. Eu não tenho como ir para um hospital. Eu entrego em tuas mãos a minha vida. Eu não sei que dor é essa. Apaguei. Acordei umas 3 horas depois, não tinha nada. Falei, hein? Tá bom, tá ótimo. Agradeci. Muito bem, muito obrigado. 6 meses depois, essa dor volta. Eu vou para o hospital. Chego lá, o médico me examina, me coloca lá nos tubos, faz tudo. Ele falou, olha, você tem que ir para a UTI agora. Você está com pancreatite. Essa dor que acontece aqui, que aperta-se, é uma pancreatite. E nós não encontramos a pedra que estourou a vesícula. Falei, meu Deus do céu. Aí eu perguntei a ele, qual o risco que eu estou correndo de vida? Ele falou, todos. É urgente, você tem que operar agora. Aí eu pensei, doutora Erma, olha, eu estou aqui. Aí comuniquei com os amigos de estudo e todo mundo falando com o doutor Erma. Nisso eu estou lá na UTI, deitada, chegam 3 espíritos. Os 2 eu não consegui ver, mas o primeiro, gente, para mim era a doutora Erma, um baixinho, muito tchutchu. Foi lá, mexeu, e eu já em lágrimas, né? Pronto, acabou. Chegou o médico, foi me olhar de novo e falou, engraçado, você melhorou. Eu falei, é mesmo? Que bom, não vou morrer agora não. Enfim, fizeram a cirurgia, não encontraram a pedra que estourou e foi. E ele falou assim, olha menina, você nasceu de novo. Falei, é mesmo? Você nasceu de novo, porque do jeito que você chegou aqui, você não era mais para estar aqui. Ele falou com a minha filha, que minha filha ligando para a família, todo mundo em desespero, vai morrer, né? Mas estou aqui fazendo palestra e só tenho a agradecer a Deus e que nós, todos nós, possamos louvar, né? Que lembremos de louvar, de pedir e de agradecer sempre, por mais besteira que seja. Eu digo sempre o seguinte, Deus é nosso Pai. Se eu não pedir a Ele, eu vou pedir a quem? A Disse. Não é? Nós vamos pedir a quem? Se não pedir a Deus, Ele é que entende as minhas falhas, Ele é que entende a todos nós. Então, que tenhamos uma noite, um restante de noite abençoado, que Jesus, então, proteja a todos nós. Muito obrigada. Quantas contribuições, né, gente? Para a gente refletir bastante aí no nosso dia a dia. Passemos então agora ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, do item 5 ao 7.
Não é possível ler tudo, tá? Mas vocês leiam em casa. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Deus faz os prodígios e os milagres, não sendo privilégio exclusivo dos enviados de Deus. Deus e nada provam, pois que nada distinguem dos milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Em vez de encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai os espíritos, se os espíritos são de Deus. Porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, 1ª Epístola, capítulo 4, versículo 1. E assim que os nossos médios possam se posicionar para o momento do passe. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura, para todos vós que aqui estamos, todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesse capítulo do nosso Evangelho, o alerta é feito diretamente por Jesus. A advertência é pelo próprio Cristo. Que prestemos atenção. Para perceber a moralidade e os valores benéficos que estão inseridos nas profecias, precisamos encontrar dentro de nós conteúdo, motivos, sentimento que nos dizem que tais profecias vêm de Deus. Ousar usar os dons que devem ser para o bem em proveito próprio não é fazer a vontade de Deus. Enganar, emitir falsas esperanças, angariar fundos sem sentido, não faz com que Jesus nos olhe de outra forma que não com um olhar de pesar. Que traçou claramente para nós: quem tem o direito de utilizar um dom que nos foi concedido, se não para o bem, se não para o melhor, se não para a coletividade? Jesus nos traz que o amor desinteressado, a caridade, o bem, sendo como os principais e talvez as únicas maneiras para o verdadeiro progresso. Os falsos profetas sempre existiram. As palavras que são usadas para agradar, para convencer, para justificar, são palavras que nós mesmos inventamos, não as palavras de Deus. A mensagem de Deus, as suas leis estão gravadas em nós. E dessa maneira temos a segurança, temos a oportunidade de avaliarmos o que nos chega, de mesmo no desespero conseguirmos traçar uma linha direta de conexão com os nossos mentores, com o plano espiritual maior, para que possamos
nós mesmos levarmos as nossas sensações, os nossos sentimentos, e que não dependamos de uma palavra que não seja a palavra de Jesus, que não seja o que nos chega pelo Evangelho, que não seja o que nos chega pelos nossos amigos espirituais maiores, e que possamos sempre termos esses valores, como nos foi trazido na reflexão da noite de hoje, dentro de nós, seja em qualquer lugar. A casa espírita é um centro sagrado de amor, caridade, paz, tranquilidade, mas isso precisa também fazer parte da nossa modificação, da nossa nova realidade, do que queremos verdadeiramente para nós de agora em diante. E dessa maneira que possamos elevar mais ainda o nosso pensamento em gratidão, em prece, para que tenhamos a oportunidade de ouvir o plano espiritual. E diante desse tema, que nos faz refletir sobre os nossos pensamentos e sentimentos, para que nós possamos orar uns pelos outros, porque necessitados somos todos nós. E Jesus disse que não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então que nós aproveitemos todas as lições, todo o aprendizado, para refletir sobre a nossa caminhada evolutiva. Todos estamos na Terra para espiar e provar, para passar por aquilo que fizemos os outros sofrer. Deus não é injusto. A sua misericórdia é imensa. Nós é que temos que buscar, sim, o equilíbrio, buscar a força no bem, caminharmos sobre as pegadas do nosso Mestre Jesus, que aqui esteve e nos deu toda a lição e toda a trajetória de como nós deveríamos nos conduzir na vida. Pensemos nisso com carinho, que muitos clamam a paz, mas andam irritadiços em casa. Qualquer coisa tira-lhes o equilíbrio. E nós não estamos aqui para julgar nem criticar a ninguém, mas para buscar a nossa reforma interior, mudar velhos hábitos, adquirir as virtudes novas que nos são necessárias, nos olharmos como verdadeiros irmãos que somos. E quando encontrarmos alguém em dor e sofrimento, vamos rogar ao Pai que alivie as dores, que sustente esse espírito, que dê toda a condição para que ele possa triunfar nas suas provas. Agradeçamos, sim, a Deus por tudo que Ele nos oferece. Pelo lar, pela saúde, pela família, pela casa espírita, pelo ar, pelo sol, pela água. São tantos agradecimentos que temos que fazer. Então agradeçamos primeiramente o dom da vida, por poder aproveitar mais um dia de experiência, para que possamos nos libertar do homem velho e caminhar
na direção que Jesus traçou para cada um de nós. E que a paz, o amor do nosso Pai, envolva a cada um na noite de hoje. Deus seja convosco, que assim seja, graças a Deus. E dessa maneira, alegremente envolvidos nessa paz, nessa tranquilidade, com todas essas bênçãos de cura, essas bênçãos de bem-estar, que possamos elevar os nossos pensamentos nessa prece de encerramento, louvando a Deus, agradecidos a essa espiritualidade que contempla todos os trabalhos dessa casa, que aqui chegaram antes de nós, que prepararam tudo, esse imenso cuidado, essa atenção que dispensam para todos nós. Que seja sempre em nome dos nossos amigos espirituais do bem, nossos mentores, Dr. Herman, todos os amigos espirituais que são mentores de trabalhos da nossa casa, em nome de Jesus, nosso modelo e guia, e acima de tudo, em nome de Deus, que terminamos de nossa parte a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. E antes da gente dispersar, a gente gostaria de fazer um convite para o dia 4 de maio, o nosso almoço em comemoração ao Dia das Mães. Todos estão convidados. Nas nossas redes sociais tem lá os convites, pode falar com a Fátima. Mais alguém, Fátima? Mais alguém ou é só você? E a gente também aceita uns pratinhos também, né? De doce ou salgado, para quem tiver. A gente está aberto e está esperando. Hã? Ah.